e a Glória vai fazer o preparo da tarde de hoje. Boa tarde a todos. A leitura de hoje é do livro Vida Feliz, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Confia sempre na ajuda divina. Quando te sentires sitiado, sem qualquer possibilidade de liberação, o socorro te chegará de Deus. Nunca duvides da paternidade celeste. Deus vela por ti e te ajuda, nem sempre como queres, porém da melhor forma para a tua real felicidade. Às vezes, tens a impressão de que o auxílio superior não virá, ou chegará tarde demais. Passado o momento grave, constatarás que o recebeste alguns minutos antes, caso tenhas perseverado à sua espera. Joana diz num outro momento que um homem sem fé é como um barco sem bússola em um oceano imenso. E assim como às vezes nos encontramos mesmo, porque fazemos um esforço enorme para exercitar nossa fé. Nós que somos os espíritos inferiores, no momento de um desafio, de uma adversidade, de um revés, de uma situação difícil, a primeira reação nossa é o desespero, é o descontrole. E aí a gente faz o quê? Se ajoelha, reza, ora, roga aos espíritos superiores, a Deus, a Jesus, que nos deem uma resposta, que nos tragam uma solução. Não é verdade? Mas a solução que nós queremos ouvir, a que nós achamos que é melhor para nós. E aí a fé é justamente o caminho para esse entendimento de que essa solução chegará. Ela vai acontecer, mas não da maneira que nós pensamos e queremos, mas sim da maneira que eles acham que é melhor para nós. É um exercício. Joana também diz que a fé pode ser comparada a uma lâmpada acesa colocada nos pés, clareando o caminho. Exatamente como deveríamos agir quando tivemos essas situações difíceis. Joana lembra que temos um Deus dentro de nós. Então, que nós possamos não esperar por Ele, não esperar pela solução que Ele pode nos trazer, mas que possamos encontrá-lo dentro de nós e, com fé, agirmos. Boa palestra a todos. Jesus, Mestre amigo e amoroso, comemoramos neste mês, Senhor, a vossa vinda à Terra, nos trazer tantos exemplos, sendo humilde, sendo firme, amoroso, e nos fazendo um único pedido. Um único pedido. E por esse único pedido te levamos à cruz. O pedido foi para que amássemos uns aos outros. Hoje aqui estamos, Senhor, em treinamento de amor, pedindo que nos abençoe e que cubra os nossos corações do sentimento fraternal. Como pedimos também a nossa benfeitora Joana de Ângeles, que envolva a Dani Mair, trabalhadora da casa, nos estudos que ela nos traz para homenageá-lo, Senhor. Graças a Deus. Esse aqui agora tem dois? Tem. É o outro?
Boa tarde. As peregrinações primeiras de Jesus e seus discípulos em torno do lago de Genezaré foram um sucesso. Eram doentes agradecidos pelo alívio buscado e recebido. Eram trabalhadores humildes, cheios de esperança ante as consolações advindas das promessas divinas da Boa Nova. Era o amor sendo divulgado e quebrando antigos princípios da lei judaica. Evidentemente, aquelas atividades começaram a despertar a reação dos judeus rigoristas, que viam em Jesus um poderoso revolucionário, que desejava levantar iras populares contra a dominação de Herodes. Não foram poucos os adversários que Jesus encontrou em sua excursão terrena, mas soube, como ninguém, jamais no orbe terreno, aproveitar todas as oportunidades para divulgar e ensinar as melhores lições de amor que aprenderíamos em algum momento de nossas vidas. Essa passagem que eu li para vocês agora é do livro Boa Nova, na verdade é um resumo, tá? Breve resumo do capítulo 10, que fala sobre o perdão. E o que é o perdão, senão o amor praticado por nós ainda nesse estágio evolutivo que a gente está? De fato, nós não sabemos amar ainda, né? Nós estamos em aprendizado todos os dias. E para aprender a amar, no estágio em que nós estamos, é necessário perdoar. Não tem como. E a palestra vai ser toda sobre isso, e a gente vai falar um pouquinho, pegando alguns trechos deste livro, que é simplesmente maravilhoso. É um livro que você não pode desencarnar sem ler. O livro Boa Nova é um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida. Um livro que eu super recomendo, principalmente nessa época de Natal, que é uma época que a gente está mais envolvido, né? Só por falar o nome de Jesus. Não que ele não esteja próximo de nós o ano todo, mas nessa época a gente fala mais de Jesus. Então, como a gente fala mais, a gente se lembra mais dele. E, por isso, ele está mais próximo da gente, dos nossos corações, das nossas mentes. Então, eu vou começar fazendo um pouquinho desse... Se eu conseguir aqui, que eu tenho problema com isso, sabe? Ai, estava desligado. Não ia nunca, né? Então, eu vou começar dando um breve histórico, né? Dessas primeiras peregrinações. Então, Jesus estava fazendo um lindo trabalho e estava começando a incomodar, né, os fariseus e aquele povo, né, daquele momento, né, que estava sob lá os domínios de Herodes. E aí Pedro e André começaram a advogar essa causa do mestre de uma forma muito incisiva, muito sincera, rebatendo, agredindo, gritando, brigando, né? E o que os deixou mais surpresos, que por sinal é o que a gente também faz, né? Foi que Jesus fez exatamente o oposto. O que ele fez? Ele simplesmente, com um tranquilo sorriso, compreendendo os acontecimentos daquela época, daquela situação, se retirou. Nós hoje padecemos do que a gente pode chamar de falhas, né, morais. Nós ainda padecemos disso. Então, Jesus, durante todo o seu trajeto aqui, deixou várias mensagens para a gente que nos remete a essa questão do perdão. Então, ele diz para a gente, se fores apresentar uma oferenda ao altar, ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, para depois voltar com a tua oferta.
disse para a gente perdoar para que Deus nos perdoe, disse que porque vês uma palha no olho do vosso irmão e não notais a trave que está no vosso olho, quer dizer, para a gente voltar a olhar para a gente antes de sair condenando todo mundo. Disse que era para a gente honrar o nosso pai e a nossa mãe. Então, tudo isso nos remete, de alguma forma, a essa questão do perdão. E a gente vê hoje a primeira e grande lição que Mahatma Gandhi também falou. O fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do forte. Então, a primeira lição de perdão que a gente tem é: amai os vossos inimigos. Por que Jesus se retirou e voltou para Cafarnaum naquela época, ao invés de impor a sua verdade, que ele sabia que era verdade, ao invés de provar para todo aquele povo que o que ele estava falando era a verdade, era o amor? Por que ele fez isso? Porque não se colhem uvas nos espinheiros. Nós, pelas nossas falhas morais, ainda acreditamos, nessa sociedade que a gente está, que vence o mais poderoso, o melhor, o que tem mais títulos, o que é político, o que agrada todo mundo, para conseguir o que ele deseja, ou seja, o egoísta. Isso é o que nós defendemos, inclusive, enquanto pais. Porque a gente vê, por exemplo, eu estava me lembrando essa semana aí desse episódio com o filho da Cissa Guimarães, que o pai do motorista, para ocultar a situação, o que faz? Leva o carro do menino para a oficina. Ao invés de ensinar o que? O correto, eu te perdoo, sim. Você foi inconsequente, mas isso não quer dizer que eu vou permitir que esse erro se perpetue, que eu vou permitir que isso aconteça, que eu vou confiar em você. Perdão não é esquecer, não é confiança, não é permitir erros. É uma coisa totalmente diferente disso. Né? Então, por essas falhas morais, a gente acaba não entendendo que, muitas vezes, não faz sentido algum você tentar impor a sua verdade para alguém que não está preparado para ouvir aquilo. Isso é um gesto, inclusive, de vaidade. E ele falou nesse capítulo, que eu vou ler para vocês. Então, amai os vossos inimigos não é você se permitir ser ofendido novamente. É você não retribuir o mal que lhe foi feito com o mal. E aí, Filipe e Pedro se aproximam de Jesus e dizem: Mestre, chamaram-te de servo do Satanás. Reagimos prontamente, porque vimos que de tua parte não haveria contradita. E Jesus responde: acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? A melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho. De que servem discussões públicas repletas de zombarias? Olha que interessante, né? De que adianta a gente ficar provando a nossa verdade para o outro se aquilo vai gerar uma discussão homérica que pode gerar agressões piores do que aquela que já foi provocada no início e que vai te trazer um monte de consequência pior do que aquela que já trouxe, porque magoa, ofensas magoam. O que a gente faz com a nossa mágoa é uma outra coisa, mas a gente tem o direito, sim, de se sentir chateado com alguma coisa que nos fere, né? O que a gente não pode é alimentar isso. E aí, no final dessas zombarias, nós teríamos apenas menores probabilidades de triunfo do amor e maiores motivos para separações e ódios. E aí eles questionam: mestre, mas a maioria está falando mal de ti. E a resposta é: e não será vaidade exigirmos que toda a gente faça de nós um elevado conceito? Agradar a todos é marchar pelo caminho largo.
quando eu li isso, fez assim, tum. Que coisa, né? Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo. E para este serviço é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Por quê, gente? Porque os interesses de Deus são muito mais elevados dos que os nossos, né? A gente quer provar para o outro que a gente está certo, né? O tempo todo. As nossas maiores discussões em família são por conta disso. Porque a gente quer que o outro goste da gente do jeito que a gente acha que ele tem que gostar. A gente quer que ele faça as coisas do jeito que a gente acha que ele tem que fazer. Então, assim, é uma vaidade, né? A gente está o tempo todo querendo que o mundo faça o que a gente acha, né, que é melhor. E ele simplesmente vira e fala, isso é um gesto de vaidade. E eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para agradar a Deus. Consequentemente, eu vou desagradar o povo que ainda não entendeu os ensinamentos de Deus. Então, essa foi a primeira liçãozinha que ele deixou para a gente. Depois, eles continuam conversando. E aí, eu trouxe aqui algumas passagens sobre perdão, né? Levo agora para vocês o apóstolo Paulo, que disse que perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Não é lindo isso? Por quê? Porque nós erramos. Quando você pede perdão, quando você perdoa um inimigo seu, significa que você também admite que você em algum momento vai errar durante a sua vida. Né? Então, por que não perdoar o outro, né? Se todos erramos. Perdoar os amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. E aí a gente vem para a segunda lição de perdão. Um olho no peixe, o outro no gato. Por quê? O perdão não exclui a vigilância. E aí o Pedro pergunta a Jesus, mas para perdoar não devemos aguardar que o inimigo se arrependa? O que fazer na hipótese do malfeitor assumir a atitude de lobo na pele de cordeiro? Isso é o que a mais a gente vê, né? A pessoa chega, igual ela falou, fica o ano inteiro falando mal do outro, chega lá no Natal. Então, isso é o que mais a gente vê, né? São os lobos na pele de cordeiro. O que a gente faz nesse tipo de situação? E Jesus responde, Pedro, o perdão não exclui a necessidade de vigilância. Como o amor não prescinde a verdade. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o seu adversário, eu busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com sentimento de ódio no coração. Não podemos saber se o nosso adversário está disposto a uma reconciliação. Mas podemos garantir que, de nossa parte, nenhum mal perdurará. É nosso dever olvidar do mal. Então, o que ele está querendo dizer com isso aqui? Eu vou trazer para vocês uma situação hipotética, tá? Que, na verdade, não é tão hipotética assim, porque ela acontece muito, ainda nos dias de hoje, infelizmente. A criatura chega no consultório, né, do terapeuta, do psicólogo, e vira e fala assim, olha, graças a Deus, quando, né, a gente conversando aqui, fazendo essas sessões, eu estou conseguindo perdoar o meu pai. Porque eu fui abusada, né, na infância, e graças a Deus hoje eu consigo olhar para ele com um olhar melhor, a gente inclusive está se reaproximando. O doutor acha que eu posso deixar a minha filha de 6 meses com ele para viajar agora para os Estados Unidos? E aí? O perdão houve. Mas é possível a gente saber se esse pai ainda não tem essa deturpação do sentimento de amor, né? Essa sexualização. A gente sabe se ele já está curado, né?
A gente tem alguma noção disso? Não tem. Então, perdão não significa confiança. Você não sabe se aquela pessoa está disposta a mudar. Você não sabe se ela conseguiu se apropriar de que em algum momento ela falhou. A gente não sabe disso. Então, a gente tem que, sim, estar vigilante. E quem está falando isso não sou eu, não, foi Jesus. Então, eu acredito. Porque, muitas vezes, a gente acha que perdoar, né, é você ser condescendente de novo. É você permitir que a pessoa faça uma coisa ruim de novo, né? Ou aceitar. E não tem nada a ver. Você pode e deve perdoar. Isso não significa que você vai se reaproximar da pessoa naquele momento. Porque quando você perdoa, você simplesmente não está desejando mal algum àquela pessoa. Está, inclusive, desejando o bem, rezando por ela, desejando que ela evolua tanto quanto você. Mas isso não quer dizer que você tem que ir lá de novo e ficar puxando sardinha. E vamos de novo, né, catar cavaco. Porque a confiança, ela se constrói. Não é uma coisa que você... tudo bem, então agora eu volto a confiar em você. O mais difícil que tem são essas relações em que ocorre traição. E que o marido ou a mulher perdoa. Por quê? Porque ele perdoa ou ela perdoa, mas aquilo tem que ser novamente construído. E até você adquirir essa confiança de novo, leva tempo. Leva tempo. E a gente não mostra que mudou com o que a gente fala. A gente mostra com a forma como a gente age. Então, para agir, é necessário situações. Então, é necessário tempo para que se volte a confiar. Então, o perdão, ele não é reconciliação, ele não é confiança, não é parar de sentir dor. Você tem o direito de sentir aquilo, você não tem direito de carregar mágoa. Porque isso é a pior coisa que você pode fazer. É isso que dá câncer. Também, né? Tem outras coisas. Mas é isso que te deixa... Eu vou contar uma historinha para vocês do que é o ressentimento, o que é a mágoa. Historinha bem ruim, bem podre. Vamos imaginar uma pessoa acorda de manhã, feliz da vida, põe a roupa mais bonita, cheirinho de comfort. Fala assim, vou para a minha entrevista de emprego. Aí sai amarradona e tal, chega no meio da rua, encontra com alguém que trabalha no mesmo local e vão conversando, só que a pessoa está enjoada. E aí eles entram no elevador e essa pessoa vomita na sua roupa novinha, cheirinho de comfort, limpa e linda. Você fica o quê? Feliz? Não. Você fica bem chateado, né? E aí, nessa chateação toda, você olha para aquele vômito, aí você pega um pote vazio que estava dentro da tua bolsa e passa assim para tirar o grosso. E guarda o pote. Se limpa, troca de roupa, faz entrevista, volta para casa. Mas o seu dia já acabou. Porque você estava cheia de propósito, vou chegar lá, né, meu taiere, e chega lá, acontece isso. Então, o seu dia já está destruído. Aí você chega em casa e vai comentar com os familiares. E para provar que aquilo aconteceu mesmo, você abre o pote. Olha aqui. E vem aquele cheiro maravilhoso. Né? E aí você guarda de novo. E no dia seguinte você acorda, encontra com a sua amiga, e aí você conta para ela o que aconteceu, e você abre o pote de novo, e o cheiro está pior, porque está apodrecendo. Tem bactéria ali, está apodrecendo. E você fica anos contando isso, e abrindo esse pote para as pessoas, e cada vez que você abre, ele está mais fedido. Isso chama-se ressentimento. Eu quero saber... Quem vai continuar andando com um pote de vômito dentro da bolsa? Ressentimento é capaz de nos matar por dentro. E o que a gente não tem que fazer é alimentar. Cada vez que você fala para o outro uma coisa que te aconteceu, você está alimentando essa mágoa. Você está abrindo essa ferida. Isso não significa que você vai esquecer que a pessoa vomitou na tua roupa.
Porque era um momento importante para você. Poxa, você estava participando de uma entrevista de emprego para mudar a sua vida profissional e acontece um desastre desse. Então, isso machuca, né? Mas isso não te impede de mudar. O que é o perdão? É você ressignificar aquela situação. Tirar daquela situação o sentimento ruim que ficou. A mágoa, você nunca vai esquecer, porque a gente não esquece as coisas que acontecem com a gente assim de uma hora para outra. Perdão é um processo, e um processo que se repete, né? Então, Emmanuel falou para a gente, o que somos é um presente de Deus, mas o que nos tornamos é o nosso presente para Ele. A gente está aqui para mudar. Perdão é uma forma de amor e tem que ser executada por nós. Quem se ressente, quem guarda mágoa, é porque ainda não é capaz de amar. É duro ouvir isso, porque tem muita gente magoada nesse mundo. Muita gente. Mas a gente precisa tentar todos os dias. Tô meio brava hoje, né? Às vezes eu fico assim. Então, terceira lição de perdão. Perdoar 70 vezes 7. Que é aquela passagem famosa entre Pedro e Jesus, que Pedro pergunta, mas eu tenho que perdoar até 7 vezes? E Jesus responde, não, meu filho. Você tem que perdoar 70 vezes 7. Numa linguagem simbólica de que você tem que perdoar de eterno. Porque o perdão é, como eu falei, é um processo, e um processo que se repete. Por quê? Porque todos estamos aprendendo a amar. Então, todos vamos errar, mesmo a gente não querendo, porque às vezes a gente não erra, não é porque não quer, é por ignorância. Não sabe que está fazendo errado. Então, por isso que ele falou, é perdoar sim, e é 70 vezes 7. E aonde que a gente tem a possibilidade de perdoar 70 vezes 7? Na família. Olha que bacana. Na nossa família. Eu tive a alegria desse domingo passado, infelizmente eu não pude dar a palestra, mas eu tive uma outra alegria, que foi a de dirigir uma constelação familiar. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa técnica, mas é uma das técnicas mais lindas de psicoterapia que eu já vi na vida. Tá? E era uma família que, assim, ela ia contando, ela até me permitiu contar, então vou falar para vocês. Aliás, o caso dela é o caso de um monte de gente, né? O pai faleceu, ela estava com 4 anos de idade. E ela tinha uma mágoa muito grande. Primeiro, porque ela só lembrava dele em situações ruins, em que ele estava batendo nela. Ela não via uma foto dele com ele na família. Então, isso magoou e ela foi carregando essa mágoa durante anos. E ela falou assim, aí nós sentamos, era uma terapia de grupo, né? E ela foi falando, e depois a gente tinha que fazer um psicodrama. Só que aí eu sugeri essa constelação familiar. Por quê? Porque ela falou assim, o meu caso não tem jeito, porque meu pai já faleceu. Ela não era espírita. E aí eu falei assim, isso é o que você pensa. E aí nós fizemos a constelação, e a primeira coisa, quando a gente coloca os representantes, né, de cada pessoa naquela constelação, o pai veio, e aí ele virou, a primeira coisa que eu falei assim, eu estou sentindo muita dor na perna. Aí ela já apavorou, porque o pai, antes de falecer, ele estava com câncer no cérebro. Então, ele já não conseguia mais andar e reclamava muito de dores nas pernas. E aí o representante, eu estou com muita dor na perna, eu preciso sentar. E aí ele levantou e ela chegou perto dele, eu falei assim, eu gostaria que você falasse. Porque isso é uma das coisas mais engraçadas que a gente pode ver nas nossas relações. A gente cobra coisas das pessoas que elas nem sabem que a gente está cobrando mentalmente. Eu falei assim, fala para ele, como que você quer ser amada?
O que você queria que ele fizesse que ele não fez? E ela chorava, e ela foi falando e botando aquilo para fora. E aí foi o momento mais lindo em que eles se abraçam e ele diz para ela: eu te amo sim, mas à minha maneira. Porque para ele, amar não era ficar fazendo carinho, passando a mão, não era isso. Para ele, amar era dar uma boa alimentação, uma boa escola. Era assim que ele demonstrava o amor dele. Essa é a maneira como ele sabe amar. Pode não ser a como ela gostaria de ser amada, mas as pessoas têm que falar para o outro saber. E aí foi um momento mais bonito dessa constelação em que eles se perdoam, porque ela pede perdão a ele por não entender a maneira como ele amava, e ele pede perdão a ela por não saber amar de outra maneira. Foi lindo. Estou até arrepiada. E outras coisas também, porque era uma constelação, tinham várias pessoas, mas eu vou falar só desse momento. E vou entrar também num outro momento importantíssimo, que é o quê? O auto-perdão. Porque eu te perdoo por você não me amar do jeito que eu gostaria de ser amada, mas eu me perdoo por não conseguir te amar do jeito que todo mundo te ama, porque a mãe falava que o pai era o suprassumo do suprassumo. Então ela fala assim, meu Deus, por que eu não consigo amar meu pai? Por que eu tenho tanta mágoa dele, se está todo mundo falando que ele era um homem bom? Então é o momento em que você se perdoa. Esse é uma das coisas mais difíceis que a gente tem para fazer, porque nós somos um bando de culpados. Né? As pessoas sentem culpa que às vezes elas nem sabem que estão sentindo, elas nem se apropriam do tanto que elas se sentem culpadas, e a gente precisa se perdoar. É necessário. A gente precisa entender que nós não somos perfeitos, nós somos perfectíveis. Nós tendemos à perfeição, a gente vai chegar lá. Mas hoje ainda não dá para fazer tudo certinho. Então, a gente precisa ter esse carinho conosco, esse acalento. Sabe? Foi o momento que ela mais chorou, porque ela se ajoelhou e falou assim, eu me perdoo pela minha imaturidade. Porque ela percebeu que todos os representantes da família dela, ela estava reclamando a mesma coisa. Ela estava querendo que todo mundo amasse ela do jeito que ela queria ser amada. E cada um ama de um jeito, né? Então, é na família, sim, que a gente tem a nossa maior oportunidade de fazer os nossos resgates, né? De praticar o amor e, por que não, o perdão, né? Que é uma forma de amor. Eu acho engraçado também que a gente conversa muito, eu me lembrei aqui de uma coisa agora, a gente conversa muito sobre essa... quando você começa a estudar Freud, né, e psicologia, e não sei o quê, a gente acha que tudo é culpa da mãe e do pai. É uma coisa impressionante isso. Porque eu sou assim, porque minha mãe, entendeu? Fez isso assim, 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 assado, porque Freud disse que isso é castração. Isso é castração. Ah, porque meu pai... E, na verdade, gente, aí a gente estava conversando, era uma turma de psicólogas, né, e a gente lá batendo papo, ela falou assim, não, porque uma das coisas mais bonitas que tem na sessão de terapia é quando o paciente, o cliente, né, ele perdoa o pai e a mãe. Aí eu falei assim, mas o que é isso? Esse negócio aí está errado. Porque, na verdade, gente... Existe uma criatura que, em conversa com o plano espiritual, diz assim, ok, aceito essa pessoinha nascer aqui para evoluir. Aí ela passa 9 meses carregando aquela bagaça daquela barriga enorme, entendeu? 9 meses, aquele peso, aí ela não acha lugar para dormir, o corpo dela se deforma. Os seios turbinados vão para,
né, acompanhando a lei da gravidade, e assim, ela fica lá 9 meses sofrendo, e aí, de repente, ela dá a oportunidade de você nascer, evoluir. Como que você vai perdoar? Para quê? Você tem que agradecer essa pessoa todos os dias da vida dela, porque você nasceu, porque ela quis. E se ela não quis, inconscientemente ela quis, porque ela te carregou e te botou no mundo. E um motivo maior para agradecer é o adotado, porque ela bota você no mundo e diz: eu não consigo te criar, mas eu vou te dar para alguém que crie, porque eu te amo. Pelo amor de Deus, nós não temos que perdoar pai e mãe. Nós temos que honrar pai e mãe. Agradecer todos os dias, porque eles nos botaram no mundo só por isso. O resto todo, ele fez o que foi possível. Ela fez o que foi possível. Ela não te amou do jeito que você queria, porque talvez ela nem sabe o que é isso. Nem aprendeu isso com os pais dela. Mas você está vivo. E o que você vai fazer com seus sentimentos é responsabilidade sua. Carregar pote de vômito é você que carrega, e mais ninguém. Então, vamos agradecer todos os dias por ter um pai, por ter uma mãe, por ter uma família, ao invés de ficar perdoando pai e mãe, né? Esse Freud aí tem um papo sério com ele. Dalai Lama nos falou que quando somos capazes de reconhecer e perdoar os atos de ignorância cometidos no passado, nós nos fortificamos, nos colocamos à altura de resolver de maneira construtiva os problemas do presente. Olha que maravilha. Quando a gente se perdoa, a gente está dando um passo para conseguir resolver um problema de uma forma, um desafio, né? De uma forma mais construtiva, mais inteligente. Olha os benefícios do perdão. E aí, eu venho no Natal convidar vocês a não desistir. A aproveitar que nessa época as pessoas estão mais amorosas, mais generosas, todo mundo recebeu o 13º, está comprando cesta básica, está comprando presente. Aproveita esse clima de amor, de pseudo-amor que seja, né? o que a gente sabe dar. Então, esse clima, aproveita e liga para uma pessoa que te magoou. E perdoe. Isso não significa que você vai ter que ficar cheia de amores amanhã, mas não carrega isso dentro de si, porque isso faz mal, cheira ruim. Os espíritos chegam perto de gente magoada e deve ficar tudo assim, ó. Porque a gente fede, gente, quando a gente está magoado. Então, aproveita esse momento e liga para alguém e fala: olha, eu vou fazer isso, eu tenho uma pessoa da minha família para fazer isso. Entendeu? E vou fazer. Vou esperar 24 para eu estar bem inspirada. Quando é meia-noite, estou te ligando, porque eu não quero carregar essa mágoa. Eu acho importante que a gente restabeleça uma comunicação. Uma família não existe do nada, não existe à toa. Se nós estamos juntos, é porque a gente precisa, é porque a gente pode se ajudar. Então, eu gostaria de te pedir perdão por qualquer coisa que eu tenha feito que você não gostou. E se eu estou te ligando é porque eu já te perdoei. Faça isso, gente, dá um alívio. Olha, tira um elefante das costas. Deixa eu ver, não tem mais tempo, né? Então, para finalizar, só para fechar a nossa palestra, etapas do perdão. Primeiro, não revida a ofensa que você recebeu.
tá? Segundo, não alimente ressentimento. Toda vez que você ficar magoado, você vai lembrar da Daniela. Putz, olha o cheiro de vômito. Lembra de mim, tá? Terceiro, respeite o tempo e a decisão do outro. Você vai fazer o seu telefonema e vai desligar o telefone com, tipo assim, dever cumprido. Minha parte eu fiz. Se a pessoa não quer se reconciliar com você, se ela não quer te perdoar, o problema é de quem? É dela. Quem está carregando o vômito é ela. Você está liberado, tá? Perdão não significa que você possa confiar no outro de novo. Essa confiança é construída. Então, aguarde. Faça o primeiro movimento e espere. E, por último, se você conseguir perdoar, você está livre. Porque foi exatamente o que a constelada falou na hora que acabou. Eu perguntei para ela como é que você está se sentindo, está tudo bem com você? E ela virou e falou assim, eu tirei um elefante das minhas costas. Eu estou aliviada. Não existe sensação mais bela, mais gostosa do que essa, de você estar livre de fardos que você não precisa carregar. Para terminar essa palestra, então, com maestria, eu vou colocar um vídeo para vocês que eu amei, da Beyoncé, cantando uma música que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora. Tá? Eu não posso cantar mais porque eu não tenho ninguém para tocar violão para mim, mas eu trago uma música de qualquer forma. Então, que vocês ouçam e que esse vídeo remeta a vocês aquilo que vocês desejam deixar nesse mundo. O que vocês querem? Como que vocês querem ser lembrados? Quando você sair daqui desse mundo, o que você quer que o outro fale de você? É sobre isso que esse vídeo fala. Muito obrigada, gente.